E hoje o episódio de Navegando em Português é sobre um dos textos que há neste livro incrível, o livro dos prazeres inúteis. Sim, eu também dedico-me a ler este tipo de literatura. Faz bem ao anti-estresse, digamos assim. Então, eu vou primeiro ler o texto, que é para vocês sentirem a atmosfera do que pretendo dizer logo a seguir, tá bem? Escolher andar à chuva. Criamos um alvoroço e uma irritação desnecessários quando bufamos de aborrecimento ao mesmo tempo que nos tentamos manter secos durante uma forte chuvada. É libertador abandonarmos todas as ideias de secura e simplesmente entregarmos-nos à chuva. Não corra, ande devagar. Olhe para cima, sorria e saboreie a sensação da água vinda do céu a refrescar-lhe a cara desgastada pelas preocupações. Quanto mais molhado ficar, mais livre se irá sentir. Mal se encontra em casa, a pingar o tapete será dominado pelo riso. Eu acho que se fosse meu marido, seria dominado pela raiva da forçadinha. Dispa o fato encharcado e corra para a casa de banho. Tanto melhor se por acaso não estiver sozinho. Está todo molhado e grandes pingos de água escorrem-lhe pelo nariz. Sexe, parece sexo, né? Seque-se, de secar-se, não me levem a mal. Vista um roupão e devore no sofá um pacote de biscoitos e uma chávena de chá a ferver. Pois, isto de andar à chuva é um dos prazeres inúteis da vida que tentamos ultrapassar correndo, achando que correr mais rápido vai fazer molhar menos. Não necessariamente. Solta a vinheta. Olá, se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, meu nome é Denise Castro, autora do podcast e newsletter Navegando em Português. Aqui o meu objetivo é fazer essa ponte linguística e intercultural entre os mundos da língua portuguesa pelo qual eu também vivo, que eu sou luso-brasileira, ou seja, vivo diariamente com as duas variedades, certo? Mas hoje o assunto é um pouco alheio a isto. Até porque, para quem não sabe, eu nasci em Belém do Pará e vivi lá até meus 25 anos. E Belém é uma cidade que só tem duas estações. Ou chove todo dia, ou chove o dia todo. As pessoas riem-se como eu estou a rir agora quando digo isso, mas é a pura verdade. Nós antes, né, não sei se hoje eu já estou há muito tempo longe do Brasil, mas antes era comum nós marcarmos um encontro, um cafezinho, antes ou depois da chuva. Então, encarar a chuva no nosso dia a dia não era um bicho de sete cabeças, não era um grande problema, nenhuma fonte de estresse, vamos dizer. Claro que as pessoas se aborreciam quando chegavam no trabalho molhadas ou saíam da escola com os sapatos encharcados, enfim, há o que se pensar. Mas o que eu quero dizer é que aquilo estava incorporado na rotina. A chuva não era assim uma grande novidade. Nós já sabíamos que ia chover. Tanto é que um hábito simples como verificar a meteorologia, que faço todos os dias aqui na Europa, na minha cidade, nunca sequer pensei no assunto. Isto tudo para dizer o quê? Que isto é um prazer inútil, segundo o autor, ironicamente falando, que há muito não sei o que é viver e experienciar aqui na Europa. Porque em Belém chove e continua calor. Enquanto aqui em Portugal e mesmo na Alemanha, quando lá vivi durante 6 anos, Deus o livre, quando chovia, cada pingo d'água parecia uma gota refrigerada nas minhas costas. Era como se fosse um gelo. Quer dizer, não é gelo porque estava ali no estado líquido, mas sabe aquela água bem gelada que está quase virando gelo? É essa sensação da chuva europeia. Ou seja, a chuva está associada a frio, porque ela geralmente acontece quando o clima está mais frio, certo? E já em Belém, não. A temperatura continua igual, dá uma leve resfriadinha,
mas o calor ainda é predominante. E a chuva acaba por ser um alívio. Então, perceba um prazer, assim, cultural e natural da minha raiz, em que, quando era criança, era super normal ir para a rua jogar bola enquanto chovia, ou simplesmente naqueles dias de muito calor, trocava-se a roupa e ia-se de propósito, ou como diz aqui na Madeira, de demitado, ia-se demitado tomar banho de chuva. Ficar ali, sob a chuva, aproveitar, correr, brincar, sentar-se numa cadeira de plástico e ficar ali, parecia a cena do Flashdance, só que não. Enfim, chuva é cultura, chuva era raiz, chuva era rotina, chuva é Belém. Chuva é a cara de Belém. E isso é tão inerente, principalmente ao nosso hábito de cheirar, né? Nossa forma de manifestar carinho, amor e saudosismo é pelo cheiro. Então, até o cheiro de chuva é cultivado pelos poetas em Belém, é cultivado nas músicas. Mesmo hoje, quando por algum milagre acaba por chover em um dia quente, eu sinto aquele cheiro de chuva, né? Que é aquele cheiro. Ai, desculpe um barulho. É aquele cheiro da água cair sobre o chão super quente, digamos assim. Mas não é algo que acontece com muita frequência. E quando eu li este episódio dos Prazeres Inúteis, deu-me uma imensa saudade de Belém, dessa chuva despropositada, desse passeio sem pressa, sem correr para estragar o penteado ou a maquiagem. Simplesmente estar ali a desfrutar do momento em um banho de chuva. E aí eu pergunto a vocês, será tão inútil assim? Ou estamos a precisar de uns baninhos de chuva? Ai, muito, é muito saudosismo. E eu recordo-me de conversar sobre isso com alguns amigos alemães e eles acharem completamente estranho. Como assim? Gostava de tomar banho de chuva? É frio. E eu dizia, pois, aqui é frio. Lá não. Lá era um alívio ficar embaixo de chuva. E é isso que eu queria partilhar convosco hoje. Não é um episódio longo, mas é o suficiente para, pelo menos, despertar a vontade e voltarem a tentar fazer aqueles hábitos que parecem inúteis, mas que no fundo trazem-nos alguma paz, alguma felicidade, algum alívio do cotidiano. E uma coisa curiosa sobre a cultura popular. Lá em Belém que eu ouvia da minha avó. Quando um bebê nascia e custava falar, sabe o que faziam? Davam-lhe água da chuva de janeiro. Água da chuva de janeiro. Diziam que se o bebê bebesse água da chuva daquele mês, começava a falar absurdamente. E é engraçado que às vezes eu uso isso aqui com a minha filha, com a minha família, e as pessoas ficam, ah, mas por quê? E sinceramente, nem eu sei explicar por que janeiro. Por que que tem de ser a chuva de janeiro para obter o resultado da criança, enfim, falar? Qual é o Paranauê do mês de janeiro? Não faço ideia. Os capricornianos que digam, não é? E olha que eu que sou a geminiana, que fala demais. Mas hoje o episódio é mais curto e tem só esse tom de prazeres inúteis. Beijinhos e até a próxima travessia.